Porque é o seguinte, você, repito, governo algum, ou melhor, estado algum, país, né, quebra na sua própria moeda. O que é uma moeda? O que é uma moeda fiduciária? É aquele o país que tem a moeda fiduciária é o país que ele emite a sua própria moeda. O real é uma moeda fiduciária. Por quê? Porque nós mesmos a emitimos, certo? Boa noite, Carlos. Nós mesmos emitimos a nossa moeda. O dólar é uma moeda fiduciária porque ele emite a própria moeda. O euro é uma moeda fiduciária? Não é. Não é uma moeda fiduciária. A Alemanha, por si só, ela não consegue emitir. Eu não gosto de termo imprimir, porque parece que você tá uma impressorão assim, né? Não consegue criar moeda assim ela queira. Ela tem que pedir autorização pro Banco Central Europeu. Então, todos os países membros do euro, eles não têm moeda fiduciária, tá? O Brasil tem. Ou seja, quando a gente fala, olha, o Brasil não quebra na própria moeda, verdade incontestável. Por quê? Porque a dívida ela funciona no sistema de rolagem. Você vai pagar uma dívida, você não simplesmente paga. Você emite outra dívida para pagar aquela dívida que vai vencer. Essa é a lógica. Por isso que a dívida nunca acaba. Porque é no sistema de rolagem, né? Você rola a dívida, vai rolando, vai rolando, vai rolando. E aí, essa dinâmica é incontestável de que não se quebra. Porém, o mercado financeiro, ele fica enchendo a porcaria do nosso saco, dizendo, porque a dívida tá X, o Brasil vai acabar, vai explodir. Vai acabar, vai explodir? Não. Mas a capacidade que essa histeria tem de jogar o país pro saco é muito grande. Muito grande. Então, no fim das contas, acaba que sim, nós temos que nos preocupar com a trajetória da dívida. Não porque não poderemos pagá-la. Não porque a gente pode quebrar por causa da dívida. Jamais quebraremos. Mas a única preocupação é para os caras do mercado não ficarem na histeria louca deles e fazer com que a opinião pública, por exemplo, se volte contra o país, se crie um caos, né? E se fique fazendo pressão para subir juros, para isso, para aquilo. É só por isso que a gente tem que se preocupar com a trajetória da dívida pública. Certo? Combinados aqui? Só por isso, tá? Então, eu falo isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala que a gente tem que se preocupar, com a dívida, aí o pessoal fala, não, mas não vai quebrar. Eu sei que não vai, mas é só por isso, tá? É só por isso. Boa noite, Luan. Dívida alta afeta a capacidade produtiva do país? Não, não afeta. Não afeta, não. Não tem esse tipo de problema, tá? Podemos ter inflação sem faltas de doar? Não entendi a pergunta. Não entendi o que você quer dizer. Pode reformular, por favor? Mas sobre isso aqui de capacidade produtiva, não interfere não, porque não muda nada, né? Não muda nada. A dívida vai acontecendo. Ah, falta de dólar. Falta de dólar, pô. Podemos ter inflação por falta de dólar, não é isso que você quer dizer? Podemos ter inflação por falta de dólar. Podemos. Exatamente. Aí você falou. Foi mal, eu não peguei a nuance. Podemos sim, por quê? Porque quando a gente tem escassez de dólar, o dólar fica mais caro, certo? E o dólar ficando mais caro, o preço vai ser pressionado para cima. Por quê? Porque tem muito produto no Brasil que ele é dolarizado indiretamente. Por exemplo, as commodities. Quando a gente fala no agro, tudo que o agro vende é indiretamente dolarizado, porque ele já faz pensando na parte de fora, né? Obviamente que a gente pode pensar que tudo que a gente consome aqui, a maioria vem dos pequenos agricultores, mas parte também tem do agro grande, tá? Então, uma vez que o dólar fica muito mais caro do que o normal, a tendência é que tenha mais escassez de alimentos aqui dentro. Isso acontecendo, pressiona os alimentos para cima. E a gente sabe que os alimentos compõem uma grande parte da nossa cesta de consumo. E quando essa cesta de consumo fica mais cara, a inflação sobe. Também nós temos uma parte dos nossos combustíveis que é importado. Hoje não representa tanto, né, como já foi antes, mas tem ali uns 20% por aí que é importado. Então, também pressiona o preço do combustível. E o preço do combustível pressionado aumenta os fretes. E graças à bênção do JK, tudo é frete, né? Foi tudo por estrada, e aí é tudo frete. E se o preço do combustível sobe, aí já viu, né?
as entregas sobem, tudo sobe. Vai sendo um processo em cadeia. Então, existe o termo lá que o Simmons, eu acho que era o Simmons, o falecido Simmons, dizia que, olha, a inflação ela aleija, mas o câmbio ele mata, porque o câmbio é pior, é o solavanco, né? A inflação pela inflação é ruim, mas o câmbio é um duplo problema. É o dólar muito alto que já puxa a inflação junto e você fica naquela bagaceira, por exemplo, como teve na década de 70, 80 quando os Estados Unidos, com o plano Volcker, por exemplo, decidiu do dia para noite aumentar a inflação lá para casa do Carvalho. Ficou 20% ao ano, se eu não me engano. Quem tinha dívida em dólar, meu amigo, se ferrou. Quebrou, literalmente. Aí é o período conhecido como crise da dívida externa do Brasil. Tá? Você colocar aí, você vai ver que basicamente foi porque do dia para noite o presidente do Fed disse: vou fazer aqui uma loucurinha. Vou fazer aqui uma loucurinha de aumentar os juros para casa do estopor. Problema de quem achar ruim, eu quero conter a inflação no meu país. E aí acabou-se na crise da dívida externa. O Delphi. E aí o que é que acontece? Por isso que a gente tem essa preocupação com a estrutura da dívida. Né? Não porque não podemos pagá-la, mas porque a gente vai ter notícias como essa daqui, por exemplo, dizendo, olha, Tesouro piora a projeção para a dívida pública e prevê trajetória de alta até 2032. Aí, veja só o termo que o UOL fala. Aí, eu acho que o Alberto lembra, ou talvez outra pessoa aí que me lembra, eu esqueci quem é o dono do UOL. Obviamente, não estou dizendo que não é confiável as notícias, mas assim, estou falando dos termos que se usa, né? O UOL é o PagSeguro ou eu estou enganado? A gente vê aqui, por exemplo, termos piora projeção da dívida. Por que piora? Se a gente pode pagar a dívida, entendeu? Não é como se você não pudesse pagar a dívida, mas ele coloca aqui a linguagem, né, a forma do discurso é muito característica de alguém que quer passar uma coisa ruim. Olha, ferrou, né? A dívida vai aumentar e o Banco Central vai ter que fazer alguma coisa e tal para conter isso. E curiosamente, como é que o Banco Central faz para qualquer coisa? Subir juros. E o que é que o juros acarreta? O aumento da dívida. Porque o Banco Central subir a Selic faz com que a dívida aumente. Veja só vocês. Ora a hora, dona Aurora, né? 98 ou foi 99, batemos 100% da dívida e ninguém morreu, né? Tudo bem que tivemos aí nessa época estavam uns problemas aí dos tigres asiáticos e tal, aí que impactou aqui. Mas assim, não foi por causa da dívida interna, né? Todos os problemas que a gente teve relacionado à crise de dívida foi por causa de dívida externa, tá? Mas aí a Luane trouxe um dado importante para ver aí que nunca quebramos em relação à nossa própria dívida. Família Frias, né? Família Frias. Mas a família Frias é o PagSeguro? Família Frias Folha. Família Frias. Quem são os donos do grupo Folha? Mas o cara é o dono é o dono de um banco, não é não? PagBank, sei lá. Tem um negócio desse, né? Otávio Frias de Oliveira. Jornalista, diretor e empresário. Enfim. Né? Pois é, né, Luana? Quando é a direita tudo pode, né? Quando é a direita tudo pode. PHC podia, nós não podemos, né? É também dono do PagSeguro. Pronto. Aí, obviamente, por que eu tô falando isso? Alon, você tá sendo chato. Não tô sendo chato, cara. É porque a gente vê que se tem um interesse por trás desses termos, piora, rombo, ou então, sei lá, vocês podem imaginar qualquer tipo de nome pejorativo, nome ruim que você possa dizer quando a dívida sobe. Porque a dívida, ela não necessariamente é ruim nem boa. Ela só tá ali. O mundo não vai acabar nem quebrar por causa dela, tá certo? Então, nós vemos, quando eu pego aqui
esse dado aqui do relatório fiscal, que aí eu vou trazer aqui para um negócio que eu fiz no Notebook LM, onde eu boto no Canva aqui, eu vou botar a apresentaçãozinha. Ou seja, o interesse dele é o do mercado financeiro, está também furioso com o Pix. Exato, por isso que eu estou dizendo, quem é o dono do veículo de mídia? É um banco? Então você tome cuidado. Luan, então quer dizer que não pode confiar nas notícias? Não estou dizendo isso. É porque quando a notícia envolve Banco Central, mercado financeiro, lembre-se de quem é o dono, tá? Lembre-se de quem é o dono. PagSeguro e PagBank são o mesmo, só ramos diferentes. É? É? Não, eu achava que eram coisas diferentes. Quer dizer, são ramos diferentes que você diz, mas não sabia que era o mesmo dono, não. Viajei, então. Hashtag limitação dos juros. E aí vocês vejam, né? Eu fiz aqui no Notebook LM, vou ficar passando para vocês. Bem rapidinho para mostrar para vocês a trajetória da dívida pública. Por que fala em piora? Aí a dívida, isso é baseado no texto lá, tá? Do Tesouro mesmo. A dívida pública vai continuar a crescer até 2032. Essa é a projeção feita pelo Tesouro Nacional, tá? Pelo governo federal, tá? Dados do Tesouro. Você vê aqui, ele pega a dívida pública que foi em 2024 e você vê aqui 76,5% do PIB, né? Hoje tá mais ou menos 79,3 aqui em 2025, porque a gente já tá no início do ano, então vamos considerar de 2025. Aí o governo ele projeta que vai ficar crescendo até um pico de 88,6% do PIB lá por 2032, mais ou menos, e começa a desacelerar e diminuir um pouco, e eles projetam que em 2035 ela vai estar estabilizada em 88% do PIB. E aí é o que eu trago para vocês, que a galera começa a ficar, meu Deus, vai acabar o mundo. Já era, né? Já era, vai explodir tudo. E meu Deus do céu, e você fica pensando, mas espera aí, o que é que explica esse aumento? Porque assim, tem o arcabouço fiscal que limita o gasto, e lembre, não é um teto de gasto, tá? Obviamente que acaba que é um teto porque tem um máximo que você pode, mas é um teto móvel, tá? É um teto móvel, não é um teto congelado como o teto de gasto. E aí, você vê, pessoal, que ele bota um teto móvel que pode crescer até aqui. Como é que você não tem um estouro de gastos e a dívida está crescendo tanto? Ora, é muito simples. É muito simples. Nós temos a segunda maior taxa de juros do mundo. Perdemos apenas para Rússia, que está em guerra, certo? A segunda taxa de juros real do mundo, que está em 10% mais ou menos, certo? Isso faz com que os títulos públicos, né, eles paguem mais, né? Obviamente, os títulos que são atrelados a Selic. E isso faz com que o serviço da dívida ele fique aumentando, porque você tem que sempre tá emitindo dívida, né? Pagando uma dívida velha com uma nova, e aí você vai aumentando o serviço da dívida mesmo sem gastar. Olha que louco, tá? E você tem que pensar, ok, o que a gente faz agora? Aí eu respondo já as afirmações de vocês aí, só um minutinho, porque vocês vão notar aqui que o governo ele estipula o que ele chama de esforço fiscal de 1,1% do PIB, em média, de 2026 a 2035. O que significa esse esforço fiscal? Pode significar duas coisas: criar imposto ou aumentar alíquotas. Luan, meu Deus, o governo pode criar imposto? O governo pode criar imposto. Mas o governo está fazendo isso? Não. Mas eu estou dizendo que é uma possibilidade, tá? Mas a gente pode aumentar alíquotas. Por exemplo, antes não se tinha imposto sobre bet. Aí o governo criou um imposto. Temos aí um imposto que o governo criou. Um imposto sobre bet.
Depois o governo, agora recentemente, na MP do IOF, ele aumentou a alíquota do imposto. Aí ele aumentou a alíquota, tava 12 vai para 18, certo? E nós temos isso daí é o que aqui ele está chamando de esforço fiscal, criar medidas para arrecadar mais, para que contenha esse avanço, essa trajetória, para que compense essa trajetória da dívida, tá certo? Nós precisamos desse esforço, porque senão, dentro daquilo que o governo quer fazer, aí fica insustentável, eles falam, né? A trajetória da dívida ficaria insustentável, mas não porque não se possa pagar. Repito, nenhum país quebra na própria moeda, beleza? Nenhum. Mas a sustentabilidade da dívida é relativo às aparências. As aparências, tá? Apenas as aparências. Então, nós mostramos aqui que o crescimento real do PIB projetado entre 2025 e 2035 é de 2,7 ao ano, de 2030 a 2025, 2,9, e eles planejam que a taxa Selic até o fim do ano esteja pelo menos em 13,2, tá? E que em 2028 esteja em 8,3. E que eles planejam que a Selic esteja estabilizada, ou seja, olha, um ponto ótimo para eles seria 6,4 ao ano após a estabilização na trajetória da Selic, que eles concluem que vai ser por volta de 2031, tá? E IPCA, eles dizem aqui, olha, lá para 2028 teremos uma conversão para o centro da meta, que é 3%. E aí eu boto aqui, para encerrar e responder o comentário de vocês, só um minuto, que é o notebook LM que fez isso aqui para mim também, né? Que fica mais ilustrativo, né? Que olha que temos uma balança que é a receita e as metas fiscais, e temos a receita e a despesa total, certo? E aí o que acontece? O governo está conseguindo fazer superávites, o governo está controlando seus gastos com arcabouço fiscal, e ainda assim essa desgraça dessa dívida não para de crescer. Por quê? Por causa dos juros altíssimos. Então, para compensar isso, temos que ter um esforço fiscal, que aí vai ser geralmente não, como foi dito, 1,2 o esforço por ano em média, para que quando chegar lá em 2032, o pico da dívida ela comece a estabilizar e a galera parar de encher o saco. Basicamente é isso. Então vocês vejam que a questão aqui é: posso pagar a dívida? Posso pagar. Claro que posso. Então qual é o BO? O BO é que a galera fica fazendo um pânico desgraçado, mesmo sabendo que se pode pagar. Então a gente tem sim que olhar para a dívida pública, mas não com um olhar de direita, não com um olhar do cara que é liberal, neoliberal, de dizer que vai explodir, não sei o que. Não, é ser pragmático, gente. Olha, a gente por que precisa pagar? Não necessariamente pagar, entre aspas, tá, gente? A gente não, no fim das contas, a gente não paga a dívida, tá, galera? A gente rola ela, a gente fica rolando ela, certo? A dívida nunca é paga de fato, né? A dívida é rolada. Então, meus queridos, basicamente, a preocupação é essa: manter as aparências, tá? E a gente precisa manter as aparências para que a galera não fique fazendo uma pressão desnecessária ao ponto de que possa se gerar uma comoção no mercado para se fazer pressão para os juros subir em algum momento novamente, tá? Espero que tenha ficado claro. Comente aqui o que é que você acha relacionado a isso. Obviamente, curta esse vídeo, considere ser membro e mandar aí um Pix para ajudar o canal. Beleza, gente?